Seja bem-vindo a mais um episódio deste que é o The Real MBA, onde o objetivo de facto é dar-te um MBA de forma gratuita, contando experiências de empreendedores reais da vida real, fazendo-te resumos de livros que são importantes para esta jornada de empreendedorismo e negócios, e tudo tem a ver com estas áreas, porque é muito grande, ok? E para além disso, o facto de eu te poder contar também e partilhar histórias da minha experiência que pode-te ajudar, ou pelo menos te inspirar, a tu poderes progredir e teres mais conhecimento. Bom, o episódio de hoje, que é o terceiro episódio, vou-te contar algo que de facto tem sido a minha experiência e que é visto como algo muito negativo, que é a venda. Então o objetivo aqui, este episódio chama-se Desmistificar a Venda. E como é que eu lhe dou o título? Tu não vendes, tu ajudas e recebes por isso. Bom, a minha experiência tem mostrado, com os empresários e as equipas que temos trabalhado, que as pessoas odeiam vender. Porque a venda, de facto, no século XX era uma venda de massas, de perseguição, de insistência até a pessoa desistir. E hoje em dia já não se faz vendas de massas, faz vendas de nichos. O que é isto de nichos? Os nichos são um conjunto de pessoas com determinadas características que precisam da tua ajuda. Obviamente que eu não sei que negócio é que tu tens, eu não faço ideia em que área estás, não sei em que trabalho, qual é o teu trabalho, mas há pessoas que precisam da tua ajuda. E essa é a razão de te pagarem. Okay? E isto das massas e de achares que o teu produto é o melhor para todas as pessoas é uma mentira. Porque isso já não funciona. Isto hoje em dia já não funciona sequer se tens o melhor produto e o melhor serviço. Funciona sim, é se tu és o melhor a resolver alguma necessidade, algum problema ou a ajudar pessoas. Esta é que é a verdade. E depois a consequência, o teu produto ou serviço. Ok? Pronto. Então eu quero-te contar, eu partilhar algumas histórias de como é que eu via isto e como é que eu vejo agora. Bom, eu desde mais ou menos 2007, aproximadamente, que eu faço vendas diretamente. Ou seja, tornei-me nessa altura empresário em nome individual. A minha experiência toda advém da área da saúde, em que eu todos os dias tinha que fazer pelo menos 3 vendas. A venda a mim, do porquê de eu fazer o que fazia, a venda a quem trabalhava comigo, porque eu era chefe de equipa, para eles também encontrarem o porquê de fazerem o que faziam, e a última venda que era entregar o melhor serviço ao cliente que nós atendíamos. Okay? E isto toda a minha experiência de 18 anos. Mas em 2007 decidi lançar-me como freelancer para poder ganhar mais. E daí eu ter conseguido até 2017, principalmente em 2017 e 2015 a 2017 consistentemente, mais 10 mil euros por mês. Okay? Obviamente que era muito o meu esforço e muitas minhas horas trabalhadas. Mas isto é outra história que eu me diria que contarei. Okay? E eu, desde 2007, que eu faço vendas sem me perceber. E eu fazia uma venda errada. Ou seja, eu trabalhava com parceiros em clínicas e a minha função era vender uma solução. Mas eu não vendia, eu simplesmente, sem querer, mostrava a solução, mostrava o benefício que a pessoa ia, sem saber que fazia isto, atenção, mas mostrava o benefício que a pessoa ia ter e ela comprava ou não. A verdade é que depois ela pagava no final, mas sem saber ainda se ia ter esses resultados. E eu fui afinando isto com o tempo e cada vez mais conhecendo, obviamente que eu conheço muito pessoas, tratei muitas pessoas na doença e posso dizer que, seja negócios, seja empresas, as pessoas comportam-se da mesma forma. Não estou a dizer que tu és igual a ninguém, mas tens comportamentos semelhantes porque nós comportamos como filhos. E nós compramos um benefício, ou pelo menos aquilo que achamos que é o melhor benefício para nós. Se é o preço, é o preço, se é o valor, é o valor, o que seja. Mas compramos um benefício de algo que vai melhorar na nossa vida. Okay? E eu fazia isto sem querer, porque eu tinha que conseguir clientes. Okay? Porque onde eu estava, eu deixava 30% do que eu ganhava, mas eles não tratavam de me arranjar clientes. Nunca me arranjaram clientes. Era eu que tinha que fazer isso. Claro que aqui depois as referências qualificadas ajudaram bastante e o próprio trabalho que eu estava a desenvolver ajudou bastante. Obviamente que isto levou-me a eu não perceber o que eu tinha em mãos. E eu vou-te dar um exemplo. Tanto que eu mesmo, quando dou aulas na faculdade, seja a que cursos forem, eu digo sempre que eles, quando saírem da faculdade, ninguém lhes vai ensinar a vender. Ninguém lhes vai ensinar
a criar um produto de valor único e ninguém lhes vai ensinar a criar o que se chama uma escada de valor. E então eu, para além da matéria que tenho para dar, é da minha responsabilidade falar disto. Okay? E inclusive já tive turmas a comprarem cursos, por exemplo, uma formação que eu dou, que é o Marketing e Vendas 4.0, como te destacares no online desde o dia zero e teres resultados palpáveis, okay? Marketing e Vendas 4.0, como destacares no online e teres resultados palpáveis desde o dia zero. E o que eu quero dizer com isto é, de facto, usar boas práticas, e um dos temas que está lá chama-se mesmo Tu Não Vendes. Tu consultas, ajudas a pessoa e, por fim, recebes por isso. Okay? Espero que estejas aqui a ouvir e que te esteja a entusiasmar. E isto vou voltar outra vez. Porque eu não percebi o que eu tinha em mãos. E não percebi foi por uma das razões que eu mandei a minha empresa à falência, porque eu não percebia isto das escadas de valor e não percebia. Porque eu achava, na minha ótica, que eu tinha era que despachar as pessoas, rapidamente pô-las bem, okay? Porque eu vinha de uma área que é o que eu chamo de intervenção terciária, que é a doença aguda, e eu via era pôr a pessoa bem da sua doença aguda e não pensava mais nela. Venha o próximo cliente. Só que eu esqueci-me de um pormenor, que é, eu poderia ter criado, por exemplo, numa escala de valor, se eu soubesse o que sei hoje, né, pacotes em que ajudava de facto esta pessoa a garantir que ela se mantém saudável, aquilo que eu chamo de intervenção primária, é cuidar da saúde. É o que nós fazemos, por exemplo, nas empresas. Nós, quando intervimos na primeira fase, eu faço isto que eu fazia, que é tratar a doença. Por isso é que nós fazemos um diagnóstico gratuito. Deste diagnóstico gratuito resultam prescrições de possíveis medicamentos para a doença e, consequentemente, a nossa ação. Claro que quem não nos conhece, o risco pensa que está do lado dele, e nós vamos dando, em momentos gratuitos, formas deles começarem a ter resultados. E a verdade é que quando começam a ter resultados daquilo que nós dizemos, eles chamam-nos logo para trabalhar com eles. E o que eu digo é que na primeira fase de intervenção, o que nós fazemos é ajudar, de facto, o empresário a garantir resultados imediatos. Porquê? Porque quase sempre o seu problema é falta de tempo e falta de dinheiro dentro da empresa. Então nós entramos dentro da empresa e substituímos a ele na equipa. Passamos a ser o elo de ligação entre ele e a equipa e trabalhamos com a equipa. E deixamos o empresário, claro que trabalhamos com ele também, mas deixamos o empresário focar-se na estratégia. E ensinamos-lo a criar a estratégia, a analisar os números todos, mas isso são outros 500. Isto para te explicar a minha experiência e de erros que eu cometi porque eu odiava a venda, ou pelo menos achava que odiava. Okay? E a verdade é que eu queria era despachar clientes, fazia X tratamentos, despachavam, estavam bem, venha ao próximo. E estava sempre neste processo. E é extenuante. É extenuante. Passaram por mim milhares de pessoas. Foi brutal. Ajudei milhares de pessoas. Mas é extenuante. E sabes porquê? Porque eu não criei o que se chama a necessidade de garantir o que se chama cuidados de saúde primários. Ou seja, garantir que a pessoa se mantém saudável, um acompanhamento, um pacote, o que tu quiseres chamar. Ou seja, nessa altura, e eu tanto que recomendo aos meus alunos da faculdade que façam exatamente isto, intervenham na situação terciária, que é a doença aguda, e depois criem um pacote para ajudar a pessoa. Ou seja, tu não vendes, tu ajudas alguém e recebes por isso. E se a pessoa verificar o benefício, compra. Mas, como eu te disse, eu achava que era um péssimo vendedor, como provavelmente tu achas, estás desse lado a ouvir-me, e então, em 2019, sim, em setembro de 2019, eu andava à procura de mais uma formação, e atenção, eu tenho um MBA em Gestão de Negócios, eu tenho um mestrado em Gestão de Negócios, eu tenho empresa, sou empresário em nome individual desde 2007, tenho empresa consolidada desde 2017, empresa, sociedade. No entanto, eu achava na mesma que era um mau vendedor. E quando tu tens essa crença, uma das coisas que tu vais logo abafar são as tuas vendas, porque és um mau vendedor. E já tive um mentor meu a dizer-me que eu tinha um problema grave na altura, que era, eu ajudava muitas pessoas, mas depois não os fechava como deve ser. O que é que eu quero dizer com isto? Dava-lhes tudo e não exigia nada. E isto é um erro, mas isto era um pouco da minha personalidade. Eu continuo a fazer isso, mas agora há sempre uma moeda de troca, há uma exigência. Mas voltando outra vez ao assunto. Em setembro de 2019, eu estava com uma crença que de facto eu tinha que melhorar as minhas vendas, então eu tinha que encontrar uma forma de me tornar um melhor vendedor. E vou-te contar uma experiência incrível, mesmo incrível, que eu passei, porque eu andava a ver que curso é que eu vou fazer, que formação é que eu vou fazer, com quem é que eu vou aprender, e quando tu procuras, encontras. E eu encontrei um anúncio na internet
de pedirem a alguém que fosse, que não percebesse nada de vendas e de marketing, mas que pudesse ter a capacidade de, com o tempo, ganhar essa competência e ganhar dinheiro. Eu disse, eu respondi, nada como responder, e um dia depois sou chamado, e o que é que eu descobri? Basicamente é um anúncio de venda em que eu fui trabalhar para uma empresa que vende aspiradores. E eu pensei, bom, mas eu sou licenciado, tenho 2 licenciaturas, eu tenho um MBA, tenho um mestrado em gestão de negócios e vou agora andar porta a porta a vender um aspirador. E este foi o meu primeiro pensamento. Até que eu pensei, bom, se calhar é isto que tu precisas. É poderes aprender a fazer vendas da pior forma possível para depois encontrares os mecanismos corretos para poderes aplicar. Porque é um princípio muito, muito básico, que é nós achamos, porque o ensino do século passado era alguém transmitir o conhecimento e eu tinha que ouvir e aceitar. E hoje em dia o conhecimento já não é assim transmitido. Inclusive é assim que eu faço as aulas e é por isso que eu tenho este canal que é o do Real MBA, em que tu ouves o conhecimento, tu aplicas esse conhecimento e tu afinas para ti. Aquilo que eu te digo não quer dizer que vai resultar para ti, mas pelo menos tu ouves, tu experimentas, tu tiras as tuas conclusões, tu afinas, experimentas e aplicas consistentemente. Depois voltas a colocar de modo afinado e ajustado à tua realidade e começas a crescer, começas a ganhar competências. Ok? Então eu pensei, se calhar é isto que eu preciso. Eu posso aprender a vender, porque eu achava que era mal vender, depois descobri que afinal não o sou. Posso aprender a vender e só preciso ter um carro e o meu tempo disponível. Bom, o meu tempo era um pouco limitado e foi uma das condições que eu coloquei à empresa que me pôs a fazer venda direta de aspiradores. Um aspirador custa 3.299 euros. Ou bem, 3.299 euros. E não é Rainbow, é o concorrente, é o Kirby, que é de facto um produto maravilhoso e faz aquilo que promete. Mas agora imagina, eu não qualificava ninguém. Eu ia bater às portas e tentava a venda. E o que é que eu aprendi? O que eu tinha era que imediatamente criar a necessidade da pessoa comprar. E não é que eu comecei a vender à bruta. Houve bem, 3.299. É verdade, comecei a ter um curso intensivo de vendas. Inclusive, 3 meses depois estavam-me a convidar para uma convenção internacional, estavam-me a convidar para o supervisor da Europa, para eu conhecer, para eu abrir o meu escritório, para eu poder criar o meu escritório para vender mais câmbios. Mas lembra-te, o meu objetivo era tornar-me um melhor vendedor. Eu não queria, de todo, continuar com este projeto. Claro que veio a pandemia e eu saí do projeto. Mas tive 6 meses, bom, 6 meses, deixa-me contar, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 6 meses, exatamente. 6 meses intensivos de vendas, de treino de vendas, em tempo real e a ganhar dinheiro. Foi brutal. Brutal mesmo. Com reconhecimentos, subidas a pódios, tenho fotografias que comprovam isso, e com reconhecimento internacional, e posso dizer que foi uma experiência maravilhosa. E porquê? Porque eu aprendi que afinal eu não vendia nada. Eu encontrava um problema. É brutal a forma como eles demonstram. É assim que eu ensino, inclusive, os nossos clientes a venderem, porque eles não vendem nada. Eles ajudam, eles consultam e recebem por isso. Há um benefício. Eu mostrava o problema, por exemplo, os hackers, o não conseguir limpar bem o chão, o conseguir numa hora limpar a casa toda em vez de estar 6 horas. E se tu sabes que a tua hora vale muito dinheiro, pelo menos a minha vale, uma hora dedicada à limpeza da casa em vez de 6 é muito mais produtivo. Fora que depois tens um aparelho que te consome apenas menos 600 watts, com uma turbina de avião, com uma capacidade, uma potência brutal. É brutal. Ou seja, eu mostrava era benefícios. Quantas vendas fiz? Pá, já nem me recordo. Fiz tantas, como eu disse, tive aquelas distinções todas em 6 meses. Eles queriam, e tanto que eu saí, e ainda hoje eu falo com o diretor e falo com a dona desta loja que eu fui especificamente, porque eu fiquei bom amigo deles. Eu só acho que eles têm uma má abordagem para o mercado. Mas isso é a minha opinião. Agora, que têm um produto magnífico nas mãos, têm. A diferença está quando tu mostras o benefício. E de facto, eu tornei-me um pró sem mostrar o benefício. E o que é que eu mostrava? Mostrava à pessoa a facilidade de limpar, sem ter que se abaixar, sem ter que mudar nada. A facilidade de limpar a casa toda.
deixá-la mesmo limpa e que ao fim do mês tinham que limpar menos a casa. Eu mostrava por A mais B. E no final a pessoa só me perguntava como é que eu posso comprar. Já não era quanto é que custa. Esta é a diferença. Ouve bem esta frase. No final a pessoa só me perguntava como é que eu posso comprar. Ou seja, já nem punha em causa e eu mostrava logo no início o valor do aspirador e a pessoa ficava logo pé atrás. E quando eu no final acabava a minha demonstração, a pessoa só me perguntava como é que posso comprar. Já nem perguntava como é que, porque é muito caro, porque é isto, porque é aquilo. Não, tinha visto os benefícios, tinha visto que em 2 anos conseguia pagar o Kirby por toda a utilização que ele tinha e que ele estava já pago e rentabilizado, porque ainda por cima tem garantia vitalícia, que é brutal. E a verdade é que a minha mente transformou-se. E eu neste momento eu não vendo nada. Eu ajudo empresários, eles aceleram e melhoram os resultados e eu principalmente garanto que eles não aumentam custos connosco, nem despedem pessoas essenciais. Inclusive, fazem com que paguem mais aos seus colaboradores. É um princípio que eu tenho muito grande de se o maior ativo do empresário é a sua equipa. E se a equipa produzir, então a equipa deve ser recompensada. E nós temos feito muito isto e temos tido resultados incríveis. Claro que a minha primeira venda é entregar algo gratuito, é tirar o risco do outro lado, é poder mostrar-lhe por A mais B como é que vai ter resultados. E não é só mostrar, é ir lá e ele ter resultados. E este é a forma de tirar o risco do empresário. Okay? Depois ele percebe que se nós sairmos, ele continua a não conseguir produzir. Esta é a tal fase de intervenção primária, terciária, que é tratar a doença aguda, e nós conseguimos ajudá-lo porque nós integramos o seu organismo. Okay? Consequência disto, ele vê o benefício e paga-nos por isso. Ou seja, mais uma vez, eu não vendo nada, eu ajudo empresários e a consequência disso é ele ter resultados incríveis, podendo premiar equipas, podendo não ter mais custos, mas sim aumentar a sua faturação, lucro e fluxo de caixa. Okay? Esta era a história que eu te queria contar. Se estás com problemas nas vendas, desmistifica isso. Encontra os benefícios que tu tens para o teu cliente ideal. Esquece essa situação que o teu produto serve para todas as pessoas, é mentira. Vai chegar a uma altura, claro que vai começar a servir. Porquê? Porque tu começas a ajudar tantas pessoas que há outras que também começam a precisar da tua ajuda. E o teu nicho muda, expande. Mas nesta fase, recomendo que tu penses naquela pessoa, e é o que nós chamamos o avatar. Pensa naquela pessoa que tu realmente podes ajudar. Sabes como é que tu crias um avatar? Eu tenho publicações sobre isso, tenho artigos sobre isso, mas digo-te já assim em uma frase. Olha quem tu és. Esse é o teu avatar. Normalmente o que tu crias é porque tinhas alguma necessidade, algum problema ou algo que o mercado não te deu. Olha para ti. Esse é o teu avatar. A partir daí, encontra pessoas com semelhanças a ti. Okay? É só isto que eu te queria transmitir. Lembra-te sempre, a venda já não se faz como no século XX. A venda do século XXI é mostrar benefícios. Mostra resultados e mostra benefícios. E a pessoa vai querer comprar. Espero que te ajude este episódio. Lembra-te, o meu objetivo aqui neste canal é garantir que tu fazes um MBA de forma gratuita. O que é que eu te peço? Primeiro, é o teu tempo, que é o teu investimento, okay? Para poderes aprender, aplicares e principalmente peço-te um grande favor. Partilha este canal com mais pessoas. O meu objetivo é chegar mesmo a massas. Aqui neste caso específico é chegar mesmo a massas. É garantir que mais pessoas tenham este conhecimento. Sejam empregados por conta de outrem, seja colaboradores de uma empresa, para poderem criar o que eu chamo de intraempreendedorismo. Porque lembra-te uma coisa, se o teu patrão faturar mais, tu podes provar por A mais B, se foram as tuas ações, que tu mereces ganhar mais. É isto que eu incentivo nas equipas. Okay? E é isto que eu proponho nas equipas. Eu preocupo muito com as equipas, porque eu já estive a trabalhar também. Eu tenho os dois lados, de empresário e de trabalhador por conta do outro. Eu não falo só do risco de um e do outro, há sempre o risco de ambos lados. Por isso, partilha com o máximo de pessoas possíveis. Não te ponhas na cabeça dos outros. Garanto-te que vais ajudar bastantes pessoas. Este é o meu objetivo. E poder dar-te de forma gratuita um MBA. Um grande abraço e vemos no próximo episódio.